nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão e minha irmã, estarmos mais uma manhã partilhando a palavra de Deus na Lexio Divina, leitura orante da Bíblia. Hoje, segunda-feira, 8/8 de 2022, isso mesmo, coincidência aí, 8/8 de 2022. Estamos na 19ª semana do Tempo Comum e hoje nós comemoramos o dia de São Domingo de Gusmão. Ele que nasceu no século XIII e foi um dos grandes santos da Igreja Católica, que juntamente com São Francisco de Assis transformou o século XIII, transformou a Igreja com sua santidade, vivenciando a mendigância e a entrega total a Deus. Ele que nasceu na Espanha em 1170, de família nobre, e mesmo contrariando a vontade do pai, que queria que ele fosse militar, ele se dedica à vida religiosa e foi o fundador dos dominicanos. Para você ver a intimidade desse homem com Deus, que ele era conhecido como homem de oração, penitência e amor à palavra de Deus. Pensamos que São Domingos de Gusmão nos ensine também a entregar a nossa vida por amor ao Evangelho. Eu convido você agora a apertar o sininho de notificação, deixar o seu like. Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal. Convide as pessoas do seu grupo de oração, das suas redes sociais, para que mais pessoas possam conhecer o canal da RCCBH, que tão bem tem feito aos filhos de Deus dessa arquidiocese. Meu irmão, abre comigo agora a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Mateus 17, 22 a 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto caminhava pela Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Eles irão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles ficaram profundamente aflitos. Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam impostos de dracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: Teu mestre não paga de dracma? Paga sim, respondeu Pedro. Mas quando chegaram a casa, Jesus preveniu-os, dizendo: Que te parece, Simão? Os reis da terra de quem recebe os tributos ou os impostos? De seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Jesus replicou: Os filhos então estão isentos, mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar e lança o anzol, e ao primeiro peixe que pegares, abrirá a boca, e encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos mergulhar nessa palavra para entendermos aquilo que o texto quer dizer. Primeiro, do versículos 22 a 23, Jesus estava caminhando tranquilamente com seus discípulos. Ele, depois de curar aquele menino epilético, ele então começa a caminhar com os discípulos. E em determinado momento ele fala para os discípulos: olha, o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Eles irão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. A palavra fala que a essa fala de Jesus, os discípulos ficaram profundamente aflitos. Ora, por que eles ficaram aflitos? Porque eles não compreendiam ainda a dimensão da missão de Jesus. Eles não compreendiam ainda que Jesus teria que morrer por nossos pecados para ser plantado na terra e ressuscitar ao terceiro dia, vencendo a morte, rompendo os grilhões da morte, como diz em 1 Coríntios: morte, onde estás? Qual o teu aguilhão? Qual a tua vitória? Foste estragada pela virtude da cruz.
Jesus, então, com a sua morte, ele nos liberta do pecado, nos lava com seu sangue derramado na cruz, mas ele não fica morto, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele vence os grilhões da morte, e ele se eleva ao céu e se assenta à direita de Deus Pai, aonde reina poderosamente, como diz a palavra de Deus, porque ele humilhou a tal ponto, ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Olha, primeiro ponto é esse, eles não compreendiam essa missão de Jesus, por isso ficaram totalmente aflitos pelas palavras do Mestre. Continuando a caminhada, eles chegaram a Cafarnaum. E de repente vieram aqueles que cobravam impostos. E disseram a Pedro, olha, o mestre de vocês não paga impostos. Ora, eles estavam cobrando de Jesus os impostos. E Jesus então, antes mesmo que os discípulos falassem alguma coisa, antes mesmo de Pedro questionar alguma coisa, ele, entendendo o que se passava no coração deles, ele diz, ele faz uma comparação. De quem que os reis cobram impostos? Dos servos, dos homens do reino ou dos estrangeiros? E aí, Pedro fala dos estrangeiros, não dos filhos. Não são os filhos que pagam impostos, mas os estrangeiros. E Jesus então revela que ele é filho. Ele é senhor do rei, é filho do rei, é senhor de todas as coisas. E quando Jesus faz essa revelação, ele poderia muito bem deixar de pagar os impostos dele, porque ele é o senhor de todas as coisas. Mas ele fala, por enquanto deixemos que seja assim para que não escandalize. Dá algumas instruções a Pedro para pescar e tirar a moeda da boca do peixe. Ora, aqui aprendemos algumas coisas. Primeiro, Jesus ele não é um anarquista que veio deturpar a lei, que veio denegrir a lei. Pelo contrário, ele mesmo fala que ele veio aperfeiçoar a lei. Mesmo aquelas leis que talvez sejam exageradas e tudo, elas tomam um novo significado a partir da pessoa de Jesus Cristo. Ele vem ressignificar a lei. Até porque nós vemos no Evangelho, quando Jesus ressignifica a própria lei de Deus, os 10 mandamentos, quando aquele jovem pergunta sobre os 10 mandamentos, né? E Jesus então fala quais são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele vai ressignificando as leis. O fato é, mesmo tendo o poder de abolir, de ressignificar as leis, ele se sujeita à lei para não escandalizar a sociedade. Ele então fala para Pedro para poder pescar o peixe e tirar da boca dele a moeda e pagar os impostos. Ora, a orientação de Jesus poderia ser muito bem, pega ali, ó, naquele cantinho, pega aquela moeda que está ali e apareceu a moeda no cantinho. Mas ele dá a Pedro a missão de ir pescar o peixe. Por que pescar o peixe? A profissão de Pedro era pescador. Pedro era pescador. Quando Jesus o chamou, ele estava pescando ali, lançando as redes, e Jesus disse para ele, vinde após mim, que vos farei pescadores de homens. Pedro, ele não deixa de ser pescador, só ressignifica a missão dele. Já não pesca mais peixes, já não pesca mais tilápias, piau, tacunaré, mas agora ele pesca almas para o reino de Deus. E o próprio Cristo fala que o assalariado tem o direito do seu sustento. São Paulo vai falar a mesma coisa. Então, Jesus ele fala para Pedro, vai lá e pesca, ou seja, trabalhe, desenvolva a sua função, realize a sua tarefa. E dela você vai dar o seu tributo. Então, Jesus ele orienta Pedro, Pedro faz conforme a orientação de Jesus, e o imposto que é devido é pago. Ou seja, Jesus ele não é um anarquista que bula a lei. Pelo contrário, ele ressignifica as leis. Bem, trazendo para a nossa vida hoje. Primeiro, nós precisamos entender muitas vezes os planos de Deus para a nossa vida. Quando Jesus fala do sofrimento que ia passar, os discípulos ficam apavorados, aterrorizados, porque de fato eles não compreendiam os mistérios de Deus.
Quantas vezes, diante das notícias, da realidade que nós vivemos, das situações, nós também ficamos apavorados, ficamos desesperados, porque não entendemos que em cada realidade, em cada situação da nossa vida, Deus tem um projeto de amor para nós. É necessário, meu irmão, minha irmã, como diz a canção, segurar na mão de Deus e ir. Talvez as águas do mar da vida querem nos sufocar, e nós não entendemos que nós temos um Deus que conhece todas as coisas e quer o melhor para cada um de nós. E nós precisamos segurar na mão de Deus e ir, como diz a canção. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vá. Nós precisamos segurar na mão de Deus e caminhar firmes com Ele, com a certeza que em Cristo somos mais que vencedores. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, trazendo para nós essa certeza de que nós também somos vencedores. Bem, e na segunda parte a questão do imposto. Quantas vezes nós damos desculpas para não seguir as leis, não seguir a ordem das coisas? Quantas vezes nós damos desculpa para poder driblar daquele jeitinho brasileiro? E Jesus, Ele não é especialista em jeitinho brasileiro. Ele é especialista em santidade. Meu irmão, minha irmã, Arley, eu não posso ser especialista no jeitinho brasileiro. Não, dá um jeitinho. Faz assim que dá, faz aquele outro jeito que dá certo. Não, nós precisamos ser especialistas em santidade. A sociedade tem que olhar para nós e ver o reflexo da santidade de Deus. Isso a palavra nos ensina. E Jesus, ele quando pede a Pedro para ir lá pescar o peixe e tirar a moeda da boca do peixe, ele está ensinando a Pedro a importância do trabalho, a importância da dedicação, o trabalho, independente de qual seja a minha missão, a minha tarefa, o meu trabalho, ele é digno. E eu preciso acreditar nisso, da dignidade do meu trabalho. O meu sustento, as minhas dívidas, o meu imposto, eu preciso pagar do meu suor. Não é mágica, não é algo milagreiro. E para isso, é claro, eu preciso ter responsabilidade. Eu preciso lidar com a minha vida profissional e financeira com responsabilidade, sem exagero, sem excessos. Por quê? Porque se eu não tiver essa responsabilidade, se eu não cuidar da minha vida financeira da maneira correta, muito provavelmente eu vou passar grandes apuros. E Deus não nos quer ver em apuros. Ele é Senhor do ouro e da prata. Mas a Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, nós precisamos realmente nos dedicar à nossa vida profissional, ao nosso trabalho, porque, como diz o ditado, o trabalho dignifica o homem. Mas confiar em Jesus também. Olha que coisa linda. Pedro, ele ouve Jesus falando, vai lá, pesca um peixe, abre a boca dele e lá dentro vai ter uma moeda. Imagina, Pedro, ele devia falar assim, se fosse outra pessoa, que isso é loucura. Esse Jesus está louco. Olha, como é que eu vou achar moeda na boca de um peixe? Ainda mais o primeiro que eu pescar. Mas Pedro, ele confia nas palavras de Jesus. Nós precisamos entender, aprender a confiar nas palavras do Senhor, confiar que Ele quer o melhor para mim, o Arley, que Ele quer o melhor para minha vida, para minha família, para os meus projetos, que a minha vida, ela pertence a Deus. É isso que eu preciso entender. E Deus cuida de mim. Confiar na palavra de Jesus. E Pedro aprendeu direitinho. Quantas vezes Pedro ouviu a voz de Jesus e seguiu piamente. Dessa vez ele falou, vai lá, pesca o peixe e pega a moeda na boca. Pedro foi lá, pescou o peixe e tirou a moeda da boca. Na outra vez ele mandou, lança-te ao lago. Aí Pedro fala, pescamos a noite inteira e nada conseguimos pegar, mas por causa da tua palavra eu lançarei as minhas redes. Arley, você tem confiado na palavra de Jesus? Você tem acreditado na palavra de Jesus? Você tem dado para trás? Você tem titubeado quando nós confiamos em Deus?
o impossível acontece, o milagre acontece, a graça dele acontece, mas é necessário confiar. Ele mesmo fala, né? Tudo que pedires ao Pai em meu nome vos concedereis. Meu irmão, minha irmã, vamos rezar pedindo ao Senhor essa confiança, essa entrega. Senhor, nós queremos te louvar nesta manhã, nessa segunda-feira, 8 de agosto de 2022, aonde o Senhor nos chama a meditar a tua palavra, Senhor, e nos chama a atenção a confiar na tua palavra. Senhor, o Senhor é um Deus que nos ama profundamente e sabe o que é melhor para nós, para mim, para você que está participando comigo dessa oração. Senhor, nós queremos pedir que o nosso coração seja sensível à tua voz, à tua palavra, à tua ordem. Que nós possamos realmente te obedecer, Senhor. Dá-nos essa sensibilidade, essa condição de sermos fiéis às ordens da tua palavra. Senhor, nós queremos consagrar a nossa vida em tuas mãos. Quantas realidades nós vivemos, Senhor, quantas dificuldades e quantas vezes nós estamos batendo a cabeça, quebrando a cabeça igual o besouro. Sabe como o besouro fica, né? Quando ele entra num lugar iluminado, ele fica batendo a cabeça de um lado por outro por causa da visão. Quantas vezes a nossa visão é limitada, Senhor, e nós estamos batendo a cabeça. Mas nessa manhã, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que dê-me a graça de ouvir a tua voz e colocar em prática a tua vontade. Quero te louvar, Senhor, quero te bendizer, porque tu és um Deus bom que cuida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Vai contemplando agora, meu irmão, minha irmã, a surpresa de Pedro ao pescar aquele peixe e constatar que realmente Jesus falava a verdade, que o dinheiro estaria na boca do peixe. Como ele fez isso, eu não sei. Talvez pensou Pedro. Realmente ele é o Filho de Deus. E de fato ele é. Pedro ficou maravilhado com aquela realidade. Que nós também possamos nos entregar à palavra de Deus, à obediência a Jesus Cristo, a tal ponto de nos admirarmos com as maravilhas que Ele opera em nós. Senhor, nós queremos te louvar, te glorificar, te bendizer, Senhor, por causa da tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Glórias e glórias a Ti. Queremos pedir, Senhor, que aquelas pessoas que estão com mais dificuldade de caminhar, Senhor, de crer em Ti, que a Tua palavra agora penetre o coração de cada uma delas. Bendito seja o Teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que Deus possa derramar muitas graças na sua vida e que Ele te dê essa certeza de que confiar em Jesus é tomar posse antecipada da bênção. Queria convidar você para o EAM, Encontro Arquidiocesano de Ministério, que vai acontecer agora. Daqui a pouco está começando aí no mês de setembro, né? Um grande encontro de formação para os ministérios da Arquidiocese. Você que é pregador, intercessor, músico, você que é ministro de oração por cura interior, você que é vereador de crianças, formador, que é do Ministério de Comunicação, que é jovem, venha participar, venha aprofundar um pouquinho mais os mistérios de Deus e crescer na sua vida ministerial dentro do movimento da renovação carismática. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.